Após eu apertar o botão Power do PC, ele vai ler aqui a BIOS ou o EUFI. O EUFI é um sistema novo de boot. É um chip que vai chamar o conteúdo do setor 0 do disco rígido ou do pendrive e joga na memória. Depois manda o comando para esse conteúdo aí, para esse programa que está no setor 0. Pode ser o MBR ou GPT. Isso aí vai chamar o bootloader, no caso o NTFS. E ele vai jogar isso aí, o bootloader, na memória. E o bootloader chama o sistema do Windows e joga na memória e deixa o comando para ele. Essa sequência aí, ele tem partes muito sensíveis que, se uma delas for rompida, o sistema para, ele vai achar que não foi formatado. Esse caso aqui, por exemplo, é um MBR com duas partições. Esse 80 significa que essa partição aqui primeira, essa será a partição considerada pelo MBR para procurar aí nessa partição o bootloader. Esse bootloader vai chamar o Windows e colocar ele na memória. Aqui no meu HD, vemos, por exemplo, o arquivo camões.txt, que é um arquivo texto, que tem esse conteúdo aqui bem pequeno. A menor quantia de armazenamento do NTFS é 8K, que é um cluster. Então, se você, por exemplo, gravar um arquivo de 1 byte, ele vai gastar 8K, que é o mínimo que ele grava. Isso aí para poder economizar a leitura no disco. Esse texto pequeno aí, se nós formos inspecionar ele no NTFS, vamos achar esse setor aqui. Vemos aqui que nesse setor nós não vemos o texto. A primeira coisa que vemos é uma diretiva file, que é a assinatura que indica que nesse setor tem um arquivo NTFS. E mais para baixo aqui nós vemos que o conteúdo realmente que interessa é esse aqui, as armas e barões assinalados, que é o texto do arquivo TXT. Então, quando você usa um programa para recuperar arquivo, por exemplo, o Recuva, por exemplo, se estiver danificado esse cabeçalho aqui, o Recuva não vai achar esse arquivo. Então é por isso que os programas que recuperam arquivos apagados, nem sempre eles funcionam. Então a maneira mais eficaz mesmo de recuperar arquivos é manualmente, visualizando mesmo. Então esse é o tipo de file system NTFS. Nós podemos perceber também o absurdo que o texto é pequeno, mas o que ele gastou para armazenar esse arquivo foi praticamente 3 vezes mais de configuração. É por isso que no pendrive o NTFS não é usado. Lá eles usam o FAT, que é um tipo de sistema de file system dos anos 90, que ele é mais rudimentar, mas ele não vai assim onerar tanto e gastar tanta memória, tanto disco para poder gravar um arquivo pequeno. Por isso que o pendrive foi feito para gravar arquivos pequenos realmente. Então esse é o sistema de arquivo NTFS, que não é muito diferente do S4 do Linux, que também são os sistemas de arquivos para grandes armazenamentos.